Amém, boa noite. Que Deus possa, nessa noite, continuar a abençoar a tua vida de uma forma maravilhosa. Acredito que Deus tenha algo de especial para você nessa noite. É por isso que Ele te trouxe a este lugar. Eu sempre creio que nós não vivemos por acaso, que nós não somos fruto do acaso, mas em tudo o Espírito Santo, em tudo a vontade de Deus permissiva. E se nessa noite você veio a este lugar, é porque Deus tem um propósito. Será que é só para assistir uma festa? Será que é somente para ver alguém estourar alguns balões? Ou alguém falar? Eu acredito que há muito mais de Deus para a tua vida. Por isso, antes de começar a pregar, eu gostaria que mais uma vez você pudesse orar. Só que agora a oração pode ser a sua, uma oração pessoal, uma oração de rendição a Deus. Feche os teus olhos nesse momento e diga: Espírito Santo, eu estou neste lugar porque aceitei um convite não de pessoas, mas um convite teu. A Bíblia diz: aquele que tem sede, venha e beba. E nessa noite, como nós escutamos, há uma sede no meu coração, uma sede, Pai, de algo de diferente. Eu não quero beber, Senhor, aquilo que eu sempre bebo. Eu não quero receber aquilo que eu sempre recebo. Mas nessa noite, Pai, o meu coração está carente de algo de sobrenatural, está carente de algo que vem do céu e impacta a minha vida. Espírito Santo de Deus, a minha oração nessa noite é que o meu coração possa estar aberto, é que a minha vida possa estar quebrantada diante de Ti. Me ajuda, Senhor, a receber aquilo que eu preciso receber. Tira da minha mente todo obstáculo, toda barreira, e que nessa noite, Pai, haja na minha vida uma absorção total, para que eu possa ser impactado pela Tua palavra, pela Tua presença. Fala com cada um, Jesus, no Teu santo nome. Amém? Amém. Alguns domingos começamos uma jornada aqui na igreja sobre um tema muito interessante. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldade, todos nós enfrentamos no dia a dia alguma barreira, algum obstáculo, e muitas vezes nós olhamos ao nosso redor procurando ajuda, muitas vezes nós olhamos ao nosso redor procurando soluções, e nós nos perguntamos de onde virá a solução. Quem será a ajuda da minha casa? Quem será que irá impactar a minha família? De onde virá a resposta que irá solucionar o meu casamento? De onde virá a ajuda que irá resolver o meu problema de dinheiro, de desemprego? E durante esses domingos nós aprendemos algo. Durante esses domingos nós vimos que a resposta ela está muito mais próxima do que nós pensamos. A resposta, ela está todo dia contigo. Eu acordar de manhã, olhar pelo espelho, você enxerga ela todos os dias. Só que talvez tenha que ser lapidada. A resposta aos teus problemas é você. Porque nós falamos que Cristo Jesus, Ele já fez o que Ele tinha que ter feito. Ninguém poderia fazer nada se Cristo não teria escolhido morrer para nós. Ninguém poderia vencer nada se Deus não tivesse decidido um dia esvaziar-se a si mesmo, vir sobre essa terra, assumir um semblante humano e morrer de uma morte cruel, de uma morte violenta como aquela da cruz. Mas a Bíblia diz que Jesus decidiu fazer isso. Ele não se importou com ser Deus. Ele esvaziou a si mesmo, ele se fez carne, ele se humilhou, ele lutou.
E a Bíblia diz que ele venceu aquela que parecia uma grande derrota, aquela que parecia uma grande vergonha, que era um homem nu pendurado no madeiro, se transformou na maior vitória de todos os tempos. Cristo Jesus venceu tudo aquilo que tinha que vencer. Cristo Jesus venceu a morte, Cristo Jesus venceu o pecado, Cristo Jesus venceu o inimigo, Cristo Jesus venceu tudo. Nada e ninguém pode segurá-lo. E quando ele subiu ao céu, ele deixou palavras claras para nós. Deus falou que em Cristo Jesus, eu e você também nos tornamos algo de tremendo. Eu e você também não somos mais derrotados, não somos mais pequeninos, não somos mais de ninguém, mas eu e você somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, nós somos já abençoados com toda sorte de bênção. Não é um dia Deus vai nos abençoar, não é quem sabe Deus poderia me abençoar, não. A palavra de Deus diz que eu e você, em Cristo Jesus, somos já abençoados. E aí a pergunta é: por quê? Se eu já sou abençoado, eu não consigo desenvolver aquilo que Deus me deu. Porque se eu sou já abençoado, eu não consigo viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Porque se eu sou já abençoado, eu não consigo realizar grandes conquistas. Porque como Isaías falava, se eu já sou abençoado, eu não consigo romper. Aliás, muito diferente de romper. Eu vivo numa represa, eu vivo oprimido, eu vivo de mesmice, eu vivo de pequenez. Por quê? E nós estamos estudando, durante esses domingos, a vida de um homem muito parecido com a gente, um homem com algumas falhas, um homem com muitos problemas, mas um homem que Deus escolheu usar para cumprir grandes proezas, para nos mostrar que como esse homem venceu, eu e você podemos vencer. O nome desse homem era Elias. Domingo passado nós olhamos que quando Elias aceitou o chamado, quando Elias obedeceu a Deus e quis cumprir o propósito dele, ele foi encontrar com alguém temível. A Bíblia nos conta uma história que o rei de Israel tinha casado com uma mulher muito má. E essa mulher tinha trazido em Israel muitos falsos profetas. E muitos deles sentavam na mesa com ela. E muitos desses falsos profetas tinham trazido os falsos deuses. Imagina que confusão. Israel, a nação de Deus, estava corrompida. Israel, a nação de Deus, estava suja. Israel, o povo de Deus, estava cheio de bagunças. Aí Deus chama esse homem, que é um homem comum, só que era ungido por Deus, chamado por Deus, a elevar a própria voz e não ficar calado diante da bagunça. E aí, domingo passado, nós vimos que ele chegou para Acabe, e quando Acabe olhou para ele e falou: és tu, perturbador de Israel? Por que você não fica calado? Por que você está fazendo confusão? Não é você que manda aqui. Por que você está criando tantos problemas? E nessa noite, nós iremos continuar sobre a vida desse homem. 2 Timóteo 1, versículo 7, vai ser a base da nossa mensagem. Mas nós iremos percorrer na Bíblia alguns versículos que irão falar ao teu coração. Segundo Timóteo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Primeira coisa tremenda que eu vejo nesse versículo, que Deus nos deu um espírito.
Deus nos deu algo para revolucionar a nossa vida. Há em você algo que Deus já te deu para fazer algo de tremendo. Deus já colocou em você um espírito para vencer todas aquelas que são as barreiras e as dificuldades da tua vida. Agora Elias, quando, voltando à história dele, ouviu a voz de Deus que disse para ele: Elias, vá. Semana passada vimos que a primeira característica para nós vencermos é obedecer a Deus. A obediência é o primeiro passo para que nós possamos resolver os nossos problemas. Elias obedeceu ao Senhor e foi se apresentar até Acabe. E nesse encontro, está inusitado, de um homem comum com um rei poderoso, aconteceu algo de estranho. Acontece algo que foge do esperado. Acabe, ele procurava Elias para matá-lo. Havia já uma sentença de morte sobre a vida desse homem, pelo fato que ele já se escondeu durante um tempo. E quando Deus fala com Elias que estava escondido: Elias, vai, acabou o tempo de ficar parado, acabou o tempo de ficar quieto, acabou o tempo de receber, agora é tempo de você fazer algo. Levanta-te e vai até o rei, eu vou te usar. A Bíblia diz que Elias obedeceu, e quando eles se encontraram, como falei, Acabe olhou para Elias e falou: é você o perturbador de Israel? Elias falou algo de esquisito. Essa história está no livro dos reis, eu vou ler para vocês algumas coisas. Elias, olhando para o rei, fala assim: eu não causei problema algum a Israel. O Senhor e a sua família são os perturbadores, pois recusaram-se a obedecer aos mandamentos do Senhor. Em vez disso, vocês estão adorando as imagens de Baal. Nessa noite nós vamos tratar de um tema muito especial, que é ousadia para ser boca de Deus na terra. Por que eu preciso ser boca de Deus, pastor? Porque Deus quer te abençoar. Aquilo que vem de Deus só tem um objetivo, aquele de fazer bem a você. E quando eu me torno boca de Deus, eu tenho autoridade e poder para mudar as condições da minha vida. Porque o diabo, ele sopra no meu ouvido que eu sou um derrotado. O diabo, ele sopra no teu ouvido que você nunca irá vencer. Mas quando você se torna boca de Deus, você recebe um espírito, como nós lemos, que não é um espírito de covardia, não é um espírito de medo, mas um espírito capaz de mudar as circunstâncias antes da tua vida, para depois mudar a vida dos outros. Por isso você tem que entender isso nessa noite. Quando Deus diz que a resposta sou eu, a primeira coisa que precisa de resposta é a minha vida. E eu preciso de uma resposta para mudar. E quando Acabe, esse rei, escutou Elias ir contra ele com tanta ousadia, ele ficou assustado, ele ficou perplexo. Ele começou a pensar: que autoridade é essa? Porque Elias, diante do inimigo, não simplesmente ficou acuado. Elias, diante das ameaças do inimigo, ele não ficou apavorado. Ele sabia quem ele era, sabia qual era a mensagem que ele carregava, e não se deixou intimidar. Muitas vezes nós passamos por problemas, porque diante das ameaças do inimigo, nós ficamos com medo. Quando uma voz do inferno sopra contra nosso ouvido, nós simplesmente acatamos aquela e falamos: coitado de nós, o que será da gente? O que será da minha família? O que será da minha vida? O que será da minha casa? Há uma promessa para você. Deus deseja abençoar a tua vida. E só isso. Não há outra coisa. Por isso, quando eu aceito somente a palavra de Deus, eu levanto a cabeça e vivo uma vida diferente.
Mas quando eu me acovardo, quando eu aceito tudo aquilo que não é a palavra de Deus, eu vivo uma vida miserável. Por isso, nessa noite, Deus quer nos dar ousadia para ser boca de Deus na terra. E aí, Elias falou com Acabe. Tinha que ser o contrário. Porque quem queria matar Elias era o rei. E o rei estava doido para achá-lo. E agora tinha achado ele. E aí a lógica seria: Acabe achou Elias, manda os soldados prendê-lo e matá-lo na hora. Essa é a lógica. Mas quando você está nas mãos de Deus, quando você está obedecendo a Deus, não há nenhuma lógica que se mantém. Porque Deus, Ele confunde as coisas sábias. Porque Deus, Ele faz do homem louco alguém usado por Deus. Ele faz do homem que não é nada um instrumento poderoso. Não há lógica para Deus. Logicamente você deveria dizer e pensar: tudo vem contra a minha vida, tudo quer me destruir, tudo quer me matar. Mas quando você está com Deus, coisas extraordinárias acontecem. E olha o que a Bíblia diz. Elias olhou para Acabe e nem deixou abrir a boca. Acabe falou: és tu, perturbador de Israel? Ele falou: Senhor, não é você e a sua mulher, a sua casa aí que está atrapalhando a gente. Aí disse assim: olha, agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Além dos 450 profetas de Baal e 400 de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. E Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para reunir-se no Monte Carmelo. Olha que coisa extraordinária. A história dizia que Acabe estava caçando Elias para matá-lo. Mas agora os dois se encontraram. O que acontece? Elias dá uma ordem para o rei. E o rei obedece. Falamos semana passada. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E esse era referido semana passada. Quem queria mandar? Deus. Quem queria obedecer? Eu. Agora é o contrário. Nesse caso, quem que manda? Eu. Quem que obedece? O inferno. O inferno não tem autoridade sobre a tua vida. Quando você entende que você é a resposta de Deus, a tua boca se torna autoridade. Quando você entende que você é a resposta de Deus, você não tem que ter medo algum. Quando você vive uma vida com Deus, ousadia não é ter coragem de falar tudo que vem à tua cabeça. Isso é loucura. Ousadia é ter coragem de falar tudo o que Deus manda você falar, que é bem diferente. Tem gente louca, porque fala tudo o que vem na cabeça. E tem gente ousada, que fala tudo o que Deus manda falar. É uma diferença muito grande. Sabe por que muitas vezes nós apanhamos? Porque nós não somos dirigidos por Deus, mas pela nossa própria vontade, pela nossa própria mente, pela nossa própria paixão. E aí, quando eu sou dirigido por mim mesmo, eu sempre me dou mal. Acabe era o rei. Provavelmente nunca havia sido confrontado dessa forma que fui confrontado. Nunca alguém tinha chegado para ele e tinha falado os erros dele e da família dele. Mas Elias, ele não estava temeroso. Elias, ele não estava com medo. Elias não mediu as palavras para se confrontar com o rei pecador, que tinha poder, autoridade até para matá-lo. Mas Elias tinha recebido outro espírito, um espírito que lhe dava coragem, força, amor e temor a Deus. Quando eu temo a Deus, eu não temo mais nada. Quando eu amo Deus, eu não amo mais nada.
Há uma escolha a ser feita nessa noite, para eu me tornar a resposta de Deus. De onde veio tanta ousadia? De onde veio essa autoridade? Se olharmos para Elias, a resposta tão ousada não era dele, porque ele sabe quem era esse homem. Era um homem sujeito à depressão. Era um homem fraco. É um homem que muitas vezes olhava a realidade e se deixava tomar pelo pânico. Ao ponto de uma vez, pouco depois, essa mulher ameaçar ele e ele fugir, pedindo a morte para Deus. Ou seja, você vê que Elias, ele era um homem comum, mas quando ele deixava o Espírito Santo agir nele, quando ele deixava a mente humana de lado e dizia: Senhor, renova a minha vida, me dá coragem, ousadia, para eu pensar diferente, para eu falar diferente, a vida dele tinha outro rumo. A autoridade e ousadia de Elias vinham do Espírito que Deus deu a você. Por isso, nessa noite, por enquanto você está escutando as minhas palavras, eu desejo que você possa abrir o teu coração e dizer: Senhor, me dá esse Espírito. Senhor, eu desejo nessa noite sair deste lugar com essa autoridade, com essa ousadia, para ser boca do Senhor, para que quando o problema me enfrentar, eu ter a coragem de abrir a minha boca e dizer: você não tem vez comigo, você não tem vez na minha casa, porque quem controla a minha casa é o Espírito Santo de Deus. Quando o inimigo vier a você e querer te assustar, você abrir a tua boca com ousadia e dizer: eu não temerei mal algum, porque o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Esta é a ousadia que Deus quer encher a tua vida. Esse tipo de espírito de palavras que Ele quer colocar na tua boca. O Espírito Santo tem um plano extraordinário para cada um de nós. Mas cada um de nós precisa de ousadia para realizar o plano que Deus tem para a nossa vida. Precisamos ter autoridade e intrepidez para falar o que precisa ser dito e não o que vem à nossa mente. E não o que nós temos vontade de dizer. O que a ousadia traz para a minha vida? Primeiro, a ousadia traz, aliás, ela me tira da neutralidade. Ela me coloca na brecha. Ela me coloca num ponto de confronto, onde eu não posso aceitar aquilo que está ao meu redor. A ousadia, ela transforma a vida de uma pessoa fraca em alguém poderoso. A ousadia, ela transforma a vida de uma pessoa qualquer em alguém usado por Deus. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus eram pessoas muito simples. Muito simples. E olha o que a Bíblia diz aqui. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João eram dois discípulos de Jesus, que eram pescadores até alguns tempo antes de encontrar Jesus. Mas quando os religiosos, quando os poderosos viram a ousadia desses dois homens comuns, a Bíblia diz que eles ficaram admirados. Por quê? Porque eles perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal, e reconheceram também que eles tinham estado com Jesus. Quando eu estou com Jesus, a minha vida é transformada e os outros passam a ver isso. A neutralidade não é uma posição ou uma opção para o discípulo de Jesus. Você não pode olhar uma coisa errada e ficar calado. Você não pode não somente olhar uma coisa errada e ficar calado, mas muito mais. Você não pode se envolver com uma coisa errada como se nada fosse. Por isso você precisa de ousadia para abandonar tudo aquilo que não presta,
Para você ser a resposta de Deus, você precisa ter coragem para tirar da tua vida tudo aquilo que não é de Deus. A palavra, ela nos chama de embaixadores. O embaixador é alguém que sempre defende o seu país. O embaixador é sempre alguém que tem um lado. E no nosso caso, o nosso lado tem que ser o lado de Deus. Diante das controvérsias, diante do pecado, qual é a tua posição? Eu não quero me envolver. Eu não quero bater boca. Deixa quieto. Será que Deus nos chama a deixar quieto? A não nos envolver? Ou Deus nos chama a fazer a diferença? Por isso eu tenho que entender que a resposta sou eu. Porque um vidro de penicilina dentro do vidro não dói ninguém, verdade? Você já viu um vidro de penicilina na farmácia e falou: ai, não dói. Ele só dói quando é aplicado. Não é verdade? E tem muitos cristãos que são igual aos vidros de penicilina dentro da farmácia. Eles têm potencial para curar. Eles têm potencial para salvar vidas. Eles têm potencial para fazer a diferença. Mas estão lá embaladinhos, paradinhos, bonitinhos. Deus não te chamou a ficar embalado numa prateleira. Deus te chamou a fazer a diferença. Porque você é a resposta. Mas eu me torno resposta somente quando eu saio da neutralidade e começo a confrontar. Você sabe qual é o problema? Que para confrontar, eu preciso antes me confrontar. Que lembra a história do dedo apontado? Por um dedo apontado, tem quantos para mim? 3. Este é o problema que muitas vezes nós não queremos nos colocar na brecha. Porque nós nos sentimos culpados. Como é que eu faço para fulano? Como eu digo para fulano que Deus é poderoso para restaurar um casamento, se o meu casamento é uma porcaria? Como é que eu faço para dizer àquela pessoa que Jesus é alegria, se eu sou triste? Como que eu faço para dizer a alguém alguma coisa, se eu não consigo viver essa coisa? Por isso, nessa noite, Deus deseja transformar a tua vida, para que você seja a resposta. Entenda uma coisa, a qualquer momento, aquele que habita em você, vai exigir que você faça a diferença. A qualquer momento, aquele que faz morada no teu coração, Cristo Jesus, vai exigir que você possa passar a assumir a posição pela qual Ele te chamou. Fico pensando quantas palavras proféticas foram liberadas do céu para abençoar vidas. Quantas palavras proféticas foram liberadas do céu para mudar circunstâncias, mas não tiveram efeito, para um simples motivo: não foram proferidas. Falta de ousadia. Talvez você estava numa situação na qual a pessoa precisava de uma palavra de esperança, de uma palavra que mudava as circunstâncias dela, mas por falta de coragem você ficou calado. Porque você concordou quando ele falou: está difícil a minha vida. Olha, eu tenho esse problema. E sabe qual foi a tua reação? Coitado de você. Que pena, que dor que eu tenho de você. Deus não te chamou a ter dor de ninguém. Deus te chamou a mudar a vida das pessoas com a esperança, com o poder de Cristo. Você tem muito potencial na tua vida.
É a ousadia que nos leva a deixar de lado a preocupação, o que eles vão pensar de mim, o que eles vão dizer de mim, o que eles vão falar de mim, não me interessa. Eu carrego uma mensagem, essa mensagem é vida, essa mensagem é paz, essa mensagem é esperança, essa mensagem é saúde, essa mensagem é milagre. Não importa qual seja a situação, eu carrego sobre mim a mensagem do reino de Deus. E o reino de Deus é boas novas. Não há tragédia, não há choro, não há dificuldade, mas Deus é poderoso para mudar toda e qualquer circunstância. Mas muitas vezes nos deixamos contagiar, nos deixamos levar para aquela que é a situação real. Tem algo que eu tenho ensinado para a igreja e quero ensinar para você nessa noite. A realidade não é a verdade. A realidade me diz que a doença é terminal. A verdade me diz que o meu Deus é poderoso para curar toda e qualquer doença. A realidade me diz que acabou, não tem mais jeito. A verdade me diz que o meu Deus é o Deus do impossível. Aquele que pode mudar toda e qualquer circunstância, só Ele vai colocar o ponto final quando Ele decidir. Até esse ponto, tudo pode mudar. Mas sim, aquele que conhece a verdade se cala, quem a proclamará? Se você que conhece a verdade fica envolvido nos probleminhas ou problemões, se você fica misturado com as guerras e os conflitos que esse mundo está vivendo, quem mudará as circunstâncias? Quem mudará situações? Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, diz a palavra de Deus, para quem ele servirá? A não ser para ser jogado na rua e os homens pisar ele. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto do monte. Não faz sentido, diz a palavra de Deus, acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Olha que coisa linda isso. A lâmpada é colocada num pedestal, de onde ela ilumina todos aqueles que estão na casa. Brilhe, porque você é a luz da tua casa. Você é o sal da terra. Da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem o seu Pai que está do céu. Deus quer levar a glória através da tua vida. Deus quer que quando os outros vejam a tua vida agindo, atuando, eles possam dizer glória a Deus por você. Porque você foi a resposta de Deus para a minha vida. Meus irmãos, é muito pouco que nós vamos à igreja ou vamos a Deus para resolver os nossos problemas, porque os seus problemas já foram resolvidos na cruz. Receba eles, toma posse da vitória, diga: Senhor, obrigado, porque o Senhor já me deu tudo aquilo que eu precisava. Bola para frente, me ajuda agora a cumprir a minha missão. Elias precisou de ousadia para se posicionar diante do rei Acabe. Precisou de ousadia para dizer o que precisava ser dito e na hora que precisava ser dito. Quando nós olhamos para os homens e atos dos discípulos de Jesus, nós vemos gente comum
sendo transformada. A ousadia é essencial. Ela é essencial em todas as áreas da tua vida. A ousadia é necessária para você pregar o Evangelho. A ousadia é necessária na tua casa para mudar as situações que precisam ser mudadas. A ousadia é necessária no teu trabalho. É uma ilusão pensar que você nunca vai precisar se posicionar diante das situações. Você tem que parar de ser omisso e escolher o lado. Aquele que está em cima do muro já escolheu o lado. Você precisa nessa noite dizer: Senhor, usa a minha vida para mudar circunstâncias. Senhor, usa a minha vida para avivar essa terra. Senhor, usa a minha vida para trazer vida para aqueles que precisam. Olha que palavras tremendas diz Jeremias. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: veja, eu coloquei as minhas palavras na sua boca. Hoje eu lhe dou a autoridade para enfrentar nações, para enfrentar reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Esta é a ousadia que Deus te dá nessa noite. Se você crê nessa noite, toma posse dessas palavras. Eu lhe dou autoridade, te diz o Senhor, para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Eu preciso de ousadia para cumprir o meu chamado. Deus te colocou nesse mundo para algo. Você não nasceu para crescer, casar, ter filho, trabalhar, morrer. Não foi isso. Não foi só isso o motivo. Você não nasceu para crescer, estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, gastar dinheiro e morrer. É muito mais do que isso. A tua vida é muito preciosa para você vivê-la somente envolvida com as coisas que estão nessa terra. Porque tudo que está aqui passará. Pessoas passarão, coisas passarão. Somos chamados para impactar a nossa realidade. Somos chamados para mudar o mundo ao nosso redor. Mas para isso, precisamos da mesma ousadia que Elias demonstrou. Pastor, como eu faço para ter essa ousadia? O livro de Atos nos fala o segredo. Mas receberão poder. Quando? Quando o Espírito Santo descerá sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, na Samária, na Judeia, em todos os lugares da terra. A sua maneira de você ser transformado nessa noite, aquela de ser selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nessa noite, que vai fazer algo de extraordinário na tua vida. Ele quer te encher. Ele quer que de dentro de você possa transbordar um poder, uma unção, uma coragem, uma vida que você nem imagina. Mas você tem que desejar. Dizer: Senhor, muda a minha vida nessa noite. Viver o chamado de Deus depende de uma postura de ousadia. Várias pessoas jamais vão experimentar isso, porque elas simplesmente dizem ou procuram desculpas. Eu não sei falar, eu sou pequeno, eu sou pecador, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho um monte de problema. Para de inventar desculpas para Deus. Ele te fez, Ele te ama, Ele te quer. É só isso, é verdade.
Não há pecado, não há desgraça que atingiu a tua vida, não há problema que você tem que pode impedir você fazer a obra de Deus. Ele somente procura pessoas que dizem: Senhor, eis aqui a minha vida, enche-me agora com o teu Espírito, para que eu possa ser a resposta, para que eu possa fazer a diferença. Vivenciar essa ousadia espiritual é uma experiência maravilhosa, mas também necessária. Não há outra maneira de viver. Quantas vidas você tem para viver? Quantas? Uma vida. Se eu tenho uma chance de viver a vida, vamos ver se você lembra, ou eu acerto, ou eu acerto. Não tem outra escolha. Não pode dizer: tá bom, eu vou errar essa vida, na outra eu conserto. Não tem. Não tem outra vida para eu viver, essa daqui. E eu preciso acertar agora. Eu não posso me permitir o luxo de viver de uma forma errada e morrer de uma forma errada. Não tenho essa condição. Eu preciso entender, tenho que acertar a minha vida e tenho que fazer isso agora. Amanhã é tarde. Pare de ser represa, como escutamos Isaías falar. Pare de ser apenas um depósito de receber, mas rompa as barreiras da sua vida nessa noite. Diga: Senhor, que eu possa ser um enchente, que eu possa, Senhor, ser um furacão nessa nação, que eu possa mudar vidas e realidade em nome de Jesus. Você precisa ter disposição, amor, cuidado, para dedicar alguém, para fazer a diferença, porque você é a resposta. Deus deu a cada um de nós talentos, dons. Não podemos ficar parados. Temos que dizer: Senhor, é agora e agora que eu quero. Pois Deus, o texto que nós lemos no começo, não nos deu um espírito que produz temor e covardia. Pare de ter medo. Pare de ser covarde. Pare de dizer não dá. Pare de dizer não consigo. Pare de dizer está difícil. Pare de dizer não vai dar. Deus não te deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim um poder, um espírito que nos dá força, poder, amor. Nessa noite, você precisa abrir o coração. A Bíblia é cheia de dicas. Como é possível ser como Deus? Como é possível? Parece uma heresia isso, né? Ser como Deus. Cristo é Deus. E a Bíblia diz que Ele mesmo falou: olha, vocês vão fazer o que eu faço, e não sou eu que eu faço, mas obras maiores vocês vão fazer. Como, pastor? Cheio do Espírito Santo, Pedro lhe respondeu: Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. A sua maneira de você realizar o que Deus tem para você nessa noite é ser cheio do Espírito Santo. Você não pode exigir: eu vou mudar a minha vida e vai sair aqui mudado. Ninguém de nós tem esse poder. Ninguém de nós pode dizer: a partir de amanhã eu vou ser ousado, eu vou falar por Deus. Ninguém de nós vai conseguir. Precisamos de algo que está à disposição para você hoje. O céu está aberto e Deus quer derramar o Espírito Santo sobre a tua vida. É o Espírito que vai te capacitar, o Espírito que vai te ungir, o Espírito que quebra o jugo, o Espírito que traz paz, o Espírito que traz vida, o Espírito que faz você fazer a diferença. Precisamos estar sensíveis e dispostos a deixar o Espírito nessa noite entrar na minha vida e tomar conta do meu coração. Aí eu me torno como Elias.
O homem que quando encontra o rei que quer matá-lo, não diz: oh rei, me perdoe. Oh, nunca mais vou falar contra você. Oh, me perdoe, eu vou ficar quietinho agora. Mas homem que tem coragem de impetar o pecado e dizer: você está certo? Não. Pode mudar de vida. Homens e mulheres que têm coragem de impetar o diabo e dizer: na minha casa não, você não tem vez. No meu lar não, você não vai destruí-lo. No meu casamento não, você não vai vencer. Na minha vida não, porque ela já tem dono. E o dono é Deus, o Todo-Poderoso. Homens e mulheres que não têm medo diante das ameaças do inferno. E aí? Está disposto nessa noite? Quer se entregar a Ele totalmente? Quer se entregar a Ele de uma forma verdadeira? Abrir o teu coração e dizer: Espírito Santo, faz morada em mim nessa noite. A Bíblia diz que no livro dos Atos, que vento soprou sobre um ajuntamento de discípulos. E aquele vento produziu mudança. Aquele vento produziu transformação. Era o vento do Espírito, que pousou sobre eles como língua de fogo. Há um fogo nessa noite, sobre este lugar, que quer entrar na tua vida. Não deixa ele fora, porque pouco importa se a presença de Deus está aqui fora. Eu desejo nessa noite que Ele esteja aqui dentro. E para isso eu preciso abrir o coração. Para isso eu preciso dizer: Senhor, não é aqui fora, é aqui dentro que eu te quero. Eu te entrego a minha vida, eu te entrego a minha alma, eu te entrego a minha mente. Usa-me, Senhor, enche-me, Senhor. Feche os seus olhos agora. Oh, aleluia. O Espírito Santo quer encher você, mas Ele vai encher somente gente disposta. Somente gente ousada, que quer sair da neutralidade e dizer: eis-me aqui, Senhor. Fica de pé, por favor, e feche os olhos. Agora, diante da palavra, é necessária uma resposta ditada pela emoção, porque você quer isso, e também motivada pela razão. Eu preciso disso. Eu quero e eu preciso. Eu quero parar de mendigar uma bênção. E eu quero parar de correr atrás de coisas todo dia para resolver aqueles que são os meus problemas, porque nessa noite eu declaro, eu creio, eu acredito que a palavra diz que em Cristo Jesus eu já sou abençoado. Agora eu quero mais. Agora eu quero me tornar a resposta. Agora eu quero me tornar a solução. Agora eu quero me tornar a bênção. Agora eu quero me tornar a carta de Deus para essa cidade. Eu sou a resposta. Eu vou viver um avivamento, porque vou ser cheio do Espírito Santo de Deus. Oh, xarabalacaraçarabalacararia. Gente ousada Deus está procurando. Gente ousada Deus está procurando. Gente corajosa que diz: Espírito Santo, sopra sobre a minha vida. Espírito Santo, sopra sobre mim. Me enche, me enche, me enche, Senhor. Eu creio. Oh, xarabalacaraçarabalacararia. Você que deseja nessa noite ser cheio de Deus,
Você que deseja nessa noite receber o Espírito Santo como uma porção dobrada sobre a tua vida. Não é algo que você nunca recebeu, algo que você nunca teve, algo que você nunca alcançou, algo de novo, algo de diferente. Seja ousado nessa noite, seja corajoso nessa noite. Venha aqui na frente buscá-lo. Venha aqui na frente se entregar a Ele. Oferece a tua vida para Ele. Ele irá te encher, irá te impactar, irá te transformar. Oh, vem procurar a Deus nessa noite. Vem se entregar a Ele. Diga: Pai, eu quero essa unção. Pai, eu quero esse Espírito. Pai, eu quero essa energia. Pai, eu quero isso para mim. Você que quer nessa noite, saia do teu lugar agora, em nome de Jesus, e venha aqui na frente, dizer: Pai, enche-me mais, batiza a minha vida com o Espírito Santo de Deus. Oh, xarabaracarabarahia. Oh, cadê o povo aí? Quem me ajuda a orar? Quem me ajuda a orar pelas pessoas? Batiza, Senhor. Batiza, Senhor. Batiza, Senhor. Me ajuda a orar. Os líderes aí, vem aqui, por favor. Oh, xarabarabaraia. Oh, xarabaracalabaracalabaracalabaracalabaracalabarahia. Oh, derrama. Fogo. Vamos, mira. Oh, xarabaracalabaracalabarahia. Liberta da pressão. Liberta, Espírito Santo de Deus. Oh, mais. Oh, sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Oh, oh, vem quebrar o jugo. Quebra o jugo, Jesus. Meu pastor, vai lá, pastor. Pede pro Júlio orar pelas pessoas também. O Júlio, pede pra ele orar. Aline.
de ti, mais de ti. Mais. Derrama poder, derrama unção, Pai. Clama por Ele nessa noite. Clama pelo Espírito nessa noite. Tem um grupo de pessoas que já veio na frente e já voltou. Mas eu creio que tem mais lá atrás, que nessa noite precisam receber de Deus uma unção diferente, um toque novo. Eu quero abrir de novo esse altar para a tua vida nessa noite. Você que ainda não veio, Deus está esperando uma atitude ousada sua. Deixa o teu lugar nessa noite. Vem aqui na frente, iremos orar para a tua vida. Para você nessa noite ser cheio de poder, cheio de unção. Para você ter uma vida transformada em Deus e por Deus. Para você ser a resposta de Deus para a tua casa, para a tua família, para o teu bairro. Não fique pensando, eu estou cheio de problemas, ou eu não consigo. Ou não fique pensando, eu não preciso ir lá para receber. Deus está chamando você. Oh, xarabaracarabarabararia. Oh, aleluia. Tu és tremendo, Jesus. Tu és lindo. Tu és lindo. Tu és lindo. Tu és lindo, Espírito Santo. Tu és lindo, Espírito Santo. Tu és lindo, Espírito Santo. Tu és lindo, tu és lindo. Tu és lindo. Tu és lindo, tu és lindo, tu és lindo, tu és lindo, tu és lindo. Oh. Libera. Sai em nome de Jesus. Tudo que não é do Senhor, sai em nome de Jesus. Pastor Renato. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor tem ouvido o nosso clamor. Obrigado porque nessa noite, ó Pai, nós podemos presenciar, ó Pai, a Tua glória sobre nós, sobre o Teu povo. Obrigado, Senhor, pelo Teu renovo nas nossas vidas. Obrigado por esse fogo, Jesus. Pai querido, que as nossas vidas sejam um canal de bênção, ó Pai. Obrigado. Que nós possamos, ó Pai, direcionar as nossas forças. Obrigado. Direcionar, ó Pai, a ousadia que o Senhor vai nos dar a partir de hoje. Amém. Para poder, ó Pai, romper essa cidade. Aleluia. Para poder, ó Pai, romper com esse ministério. Aleluia. Pai
Porque nós queremos, ó Pai, a cada dia ver a Tua glória sobre o Teu povo. Por isso, continua, Pai, continua fazendo a boa obra que o Senhor tem começado nas nossas vidas. Que não termine aqui, ó Pai, que não termine neste momento, mas que nós possamos carregar isso nas nossas vidas, ó Pai. Amém. No decorrer dessa semana, no restante deste ano, ó Pai, que a Tua glória, que o Teu amor, que a Tua ousadia, que a Tua coragem esteja sobre o Teu povo, ó Pai. Renova-nos a cada dia, Senhor. Queremos ir cada vez mais alto. Pai querido, nos traz, ó Pai, um renovo na alma, ousadia, ó Pai, que vem do céu, ó Pai. Toca cada líder, cada um que esteja aqui essa noite, ó Pai, que saia daqui de uma forma diferente, que saia daqui de uma forma especial. Amém. Abençoa o Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Pode dar palma para ele aí? Aleluia. Deus abençoe a tua vida. Tenha uma ótima semana. Em nome de Jesus.